5. Distinguir quando ser mal. Agressão. Você sempre se encontrará entre pessoas agressivas e passivo-agressivas que estão tentando prejudicá-lo de alguma forma. Supere todo o medo de enfrentar as pessoas ou será muito difícil para você prevalecer sobre os astutos e implacáveis. Antes que seja tarde demais, domine a arte de saber quando e como ser mal, usando o engano, a manipulação e a força direta na hora certa. Todos eles agem com moral flexível quando se trata de seus próprios interesses. Você simplesmente o fará de maneira mais consciente e eficaz. A montagem do negociante. O contato vive a cada hora sabendo prática e subconscientemente que se ele relaxar, se ele desacelerar um pouco, as outras raposas, furões, lobos e abutres, tão famintos e impacientes quanto ele, não hesitarão em torná-lo sua presa. Malcolm X. No verão de 1994, Curtis Jackson voltou para Salt City, Queens depois de cumprir uma pena em um centro de reabilitação de drogas. Para sua surpresa, durante o ano de ausência, a profissão mudou drasticamente. As ruas estavam lotadas de moradores ansiosos por ganhar dinheiro vendendo crack. Cansados da violência e das ferozes rivalidades dos 8 anos anteriores, eles se estabeleceram em um sistema de 1 ou 2 cantos por cabeça, onde os viciados faziam uma transação rápida. Isso era fácil e previsível para todos. Você não precisava lutar, expulsar os outros ou vagar daqui para lá. Quando Curtis espalhou a notícia de que queria reconstruir sua antiga equipe e retomar as suas atividades, foi recebido com desconfiança e hostilidade. Seus planos ambiciosos podem arruinar o sistema eficiente em vigor. Deu-lhe a impressão de que seria morto antes que pudesse fazer qualquer coisa, apenas para preservar a nova ordem. O futuro parecia repentinamente sombrio e deprimente. Meses antes, ele havia decidido abandonar o tráfico, mas seus planos dependiam de ganhar e economizar uma boa quantia para seguir a carreira musical. Ficar com o sistema de um canto significa que você nunca ganharia o suficiente. Anos se passariam e seria cada vez mais difícil para ele abandonar aquele meio. Mas se tentasse crescer e ganhar dinheiro logo, encontraria poucos aliados e muitos inimigos entre seus pares. Não era do interesse deles expandir suas operações. Quanto mais ele considerava a situação, mais irritado ele ficava. Parecia que para onde quer que ele olhasse, havia pessoas que se interpunham em seu caminho, restringiam suas ambições ou tentavam lhe dizer o que fazer. Essas pessoas fingiram querer manter a ordem, quando na realidade eu estava procurando o poder. Por experiência própria, Curtis sabia que quando você quer algo na vida, não pode ser gentil e submisso, deve-se ser ágil e enérgico. Era lógico que, recém-saído da prisão, ele se sentisse um pouco intimidado com a ideia de voltar à sua antiga vida, mas o que realmente tinha que temer era estagnar e se contentar em ser um traficante de esquina. Era hora de ser agressivo, ser mau e sacudir um sistema planejado apenas para subjugar pessoas como ele. Ele se lembrou dos grandes contatos que conheceu na vizinhança. Uma de suas estratégias de maior sucesso foi a montagem, uma variação do velho truque do chicote da isca, distrair as pessoas com algo dramático e emocional, enquanto pega o que você quer. Ele a tinha visto executar milhares de vezes e, ao pensar nisso, percebeu que tinha material para uma distração perfeita. Durante sua reabilitação, ele fez amizade com o chefe de uma gangue de ladrões do Brooklyn, famosa por sua bravata e eficiência. Para a montagem, Curtis ficava calmo por algumas semanas, trabalhava um canto como os outros e parecia aceitar o novo sistema. Mas então ele contrataria secretamente esses ladrões para roubar joias, dinheiro e drogas de todos na vizinhança, incluindo ele mesmo. Eles fariam várias incursões na área ao longo de algumas semanas. O negócio seria dinheiro e joias para eles, drogas para ele. Ninguém suspeitaria de Curtis. Nas semanas que se seguiram, ele se divertiu vendo o súbito aparecimento de ladrões em seu bairro, causando pânico entre os traficantes, alguns dos quais eram amigos dele. Ele fingiu compartilhar sua preocupação. Mas é melhor você não mexer com aqueles gangsters do Brooklyn. Quase da noite para o dia, as vidas dos conectivos sofreram um forte revés. Eles tiveram que começar a portar armas para se proteger, o que, no entanto, trouxe novos problemas para eles.
A polícia fazia buscas ocasionais em todos os lugares, e ser pego com uma arma significou uma longa permanência na prisão. Connect não podia mais esperar por viciados em um canto. Eles tinham que se mover constantemente para evitar a polícia. Alguns só recebiam pedidos por BP. Tudo se complicou e as vendas caíram. Estrito e estático, o modelo antigo se despedaçara e Curtis aproveitou para vender cápsulas de novas cores que ele próprio enchia. Às vezes ele acrescentava cápsulas de graça, com a droga obtida no roubo. Os viciados o procuravam em massa, sem que, alarmados, os demais traficantes percebessem a armadilha que ele havia armado para eles. Quando a descobriram, era tarde demais. Curtis havia prosperado e estava a caminho de comprar a liberdade dela. Anos depois, Curtis, então com 50 cent, havia se tornado um rapper. Ele tinha um contrato com a Columbia Records, e o futuro parecia razoavelmente brilhante. Mas ele não era do tipo que tinha esperanças de nada. Ele logo percebeu que havia muitas oportunidades para qualquer pessoa capaz de fazer uma carreira sólida na música. Como todo mundo, ele lutou por migalhas de atenção. Artistas podiam ter sucesso com um hit aqui ou ali, mas era temporário e eles não podiam alterar essa dinâmica. Pior ainda, ele já havia feito inimigos no meio. Ele era ambicioso, talentoso e tenaz. Havia pessoas que desconfiavam dele e o temiam. Eles operaram nas sombras para garantir que não fosse longe. Como 50 sabia, talento e boas intenções nunca são suficientes neste mundo. Você também precisa ser corajoso e tático. Diante da indiferença ou da franca hostilidade das pessoas, é preciso ser agressivo e tirá-las do caminho de qualquer forma, sem se preocupar com a rejeição. Ele estava procurando a oportunidade para aquele ato ousado, e a encontrou em um encontro inesperado. Uma noite, ele estava conversando com um amigo do bairro em uma boate de Manhattan quando viu o rapper Ja Rule olhando em sua direção. Semanas antes, aquele amigo havia roubado joias de Ja Rule em plena luz do dia. 50 adivinhou que este viria e faria um estardalhaço. Em vez disso, ele desviou o olhar e decidiu ignorá-los, o que era além de constrangedor. Ja Rule era então um dos rappers mais populares. Ele tinha uma reputação de gangster do South Side Queens, e suas letras refletiam sua imagem de fodão. Como sua gravadora, Murder Inc., ele se aliou a Kenneth Supreme e MC Griff. MC Griff, ex-líder do Supreme Team, um grupo que controlava o tráfico de drogas de Nova York com táticas implacáveis na década de 1980. A Supreme deu credibilidade a Murder Inc. nas ruas, oferecendo em troca acesso à indústria fonográfica. Nenhuma conexão real ou gangster teria ignorado um ladrão tão cínico. 50 perceberam que já era um impostor, que sua imagem e suas letras nada mais eram do que uma tela para ganhar dinheiro. Ja Rule era arrogante, mas inseguro. Ao descobrir isso, a ideia de uma montagem mestre tomou forma na mente de 50, uma que chamaria sua atenção e o elevaria acima de tudo que estava em seu caminho. Semanas depois, ele começou a insultar Ja Rule, retratando-o como um gangster de estúdio que fazia rap sobre coisas que ele nunca teve. Com experiência. Isso certamente irritou Ja, mas ela não respondeu. Obviamente, era muito importante se preocupar com ninguém. Porém, o próximo passo de 50 seria impossível de ignorar. Ele lançou uma música detalhando as atividades dos mais famosos bandoleiros dos anos 80 em South Side Queens, Supreme entre eles. À medida que se tornou popular nas ruas, esse tópico atraiu exatamente o tipo de atenção que ele queria evitar com sua nova legitimidade. Isso o irritou e perturbou. O que mais 50 faria? Então, ele pressionou Ja Rule para assediar e destruir a revista antes que ele fosse longe demais. Já foi forçado a perseguir 50. Ele fez o que pôde para silenciá-lo, espalhou boatos sobre seu passado, tentou bloquear seus contratos com gravadoras e um dia começou uma briga com seus capangas quando o encontrou em um estúdio de gravação. Ela queria intimidá-lo com sua força e sua fama, mas isso apenas motivou 50 a lançar mais insultos contra ela. Ele procurou exasperar Ja, enfurecê-lo e fazê-lo sentir-se inseguro, sedento de vingança. Ele manteria uma calma estratégica enquanto o outro perdia o controle. Para este fim, ele o chamou de Vanksta, um gangster barato. Ele parodiou seu canto, suas letras, toda a sua imagem, supostamente taciturno.
Os temas resultantes foram desenvolvimentistas, mordazes e humorísticos. Lentamente, mas com segurança, já ficou cada vez mais zangado à medida que aquelas canções chegavam ao rádio e os jornalistas o enchiam de perguntas sobre 50. Ele tinha que provar sua grosseria, que não era um vampsta, então soltou suas próprias provocações. Mas, longe de ser espirituoso, suas canções eram brutais e violentas. Sem perceber, ela ficou na defensiva e não era nada engraçado. O primeiro disco de 50 coincidiu com um de Já, e suas vendas superaram completamente as de seu rival. 50 era a nova estrela e já começou a desaparecer. Mantendo seu novo papel, 50 encerrou seus ataques, quase por pena de seu antigo inimigo. Já lhe servirá bem e era melhor ser esquecido. A atitude dos bravos. Aprendi que a criança que não quer brigar no pátio sempre fica com o olho roxo. Se você indicar que fará qualquer coisa para evitar dificuldades, terá problemas. Menos 50 sente. A vida envolve batalhas e confrontos constantes. Isso ocorre em dois níveis. Em um, temos desejos e necessidades, um interesse próprio para promover. Em um mundo altamente competitivo, isso significa que devemos fazer valer nossos direitos e, às vezes, até tirar as pessoas do caminho para que possamos conseguir o que queremos. No outro, sempre haverá gente mais agressiva do que nós. Em algum momento, eles cruzarão nosso caminho e tentarão nos bloquear ou nos prejudicar. Em ambos os níveis, ofensivamente e defensivamente, temos que saber como lidar com a resistência e hostilidade dos outros. Esse tem sido o drama humano desde o início dos tempos, e mesmo o maior progresso não alterará essa dinâmica. A única coisa que mudou foi nossa maneira de lidar com esses momentos inevitáveis de atrito. Antes, as pessoas eram mais belicosas. Sinais disso podem ser vistos em todos os tipos de comportamento social. No teatro, por exemplo, o público europeu e americano se expressava, no século XX, desaprovação de uma peça ou dos atores gritando, assobiando ou jogando objetos no palco. Era comum que ocorressem brigas na sala por divergências de opinião, o que não era motivo de preocupação, mas sim parte do apelo. Em campanhas políticas, era aceito como normal que seguidores de diferentes partidos entrassem em confronto nas ruas por causa de suas diferenças. Uma democracia era considerada vigorosa se permitisse tais desacordos públicos, uma espécie de válvula de escape para a agressividade humana. Agora você vê o oposto. Em geral, o confronto nos assusta mais. Temos a tendência de levar para o lado pessoal que alguém discorda abertamente de nós ou expressar uma opinião contrária. Temos muito medo de dizer algo que possa ofender aqueles que estão ao nosso redor, como se seu ego fosse muito frágil. A cultura tende a manter o espírito de cooperação como um ideal. Ser justo e democrático significa se dar bem com os outros, se encaixar e não irritar ninguém. Conflito e atrito são quase maus, somos encorajados a ser corteses e agradáveis. No entanto, o animal humano retém seus impulsos agressivos, mas muitas pessoas canalizam essa energia para um comportamento agressivo passivo, o que complica ainda mais as coisas. Nessa atmosfera, todos pagamos um preço. Quando a parte ofensiva do poder é necessária e devemos agir vigorosamente para promover nossos interesses, tendemos a ser indecisos e inseguros. Diante dos agressores, mesmo os passivos, ao nosso redor, podemos ser ingênuos demais. Queremos acreditar que as pessoas são basicamente pacíficas e querem o que fazemos. Mas muitas vezes aprendemos tarde demais que esse não é o caso. Essa incapacidade de lidar com o inevitável da vida causa muitos problemas. Insistimos em adiar ou evitar o conflito, e quando eles chegam a um ponto em que não podemos mais jogar aquele jogo passivo, não temos a experiência e o hábito de atacá-los de frente. O primeiro passo para superar isso é perceber que a capacidade de lidar com o conflito depende da força interior contra o medo e que essa capacidade não tem nada a ver com o fato de sermos bons ou maus. Quando você se sente fraco e com medo, você pensa que não pode lidar com nenhum confronto. Você pode quebrar, perder o controle ou se machucar. É melhor que tudo permaneça liso e uniforme. Seu objetivo principal então é agradar, o que se torna uma espécie de escudo defensivo. Muito do que passa por gentil e comportamento gentil é, na verdade, um reflexo de medos profundos.
Mas o que você realmente precisa é se sentir forte e seguro por dentro. Esteja disposto a perturbar outras pessoas de vez em quando e enfrentar aqueles que se opõem aos seus interesses. A partir dessa posição de força, você será capaz de lidar com o atrito com eficácia, sendo mal quando apropriado. No entanto, essa força interior não é natural. Requer experiência. Isso significa fazer valer seus direitos na vida diária mais do que o normal, confrontar um agressor em vez de evitá-lo, planejando como obter o que deseja e fazendo isso em vez de esperar que seja entregue. Em geral, você notará que seus medos exageraram as consequências desse tipo de comportamento. Você enviará sinais aos outros de que tem limites que não podem ser ultrapassados, interesses de que você é dispostos a defender ou promover. Você ficará livre da ansiedade constante que o faz enfrentar as pessoas. Você não estará mais preso à falsa bondade que o enfurece. A próxima batalha será mais fácil. Sua confiança em lidar com esses momentos de fricção aumentará a cada encontro. Na vizinhança, as pessoas não podem se preocupar em agradar os outros. Os recursos são limitados, todos buscam poder e pegam o que podem. É um jogo duro, sem espaço para ingenuidades ou esperança de que coisas boas aconteçam. Aprenda a pegar o que você precisa e não se sinta culpado por isso. Se você tem sonhos e ambições, sabe que para realizá-los deve agir, fazer barulho, machucar algumas pessoas em seu caminho. E é claro que outros farão o mesmo com você. Esta é a natureza humana. Em vez de se arrepender, aprenda a se proteger melhor. Todos nós enfrentamos uma dinâmica competitiva semelhante. Aqueles ao nosso redor se esforçam para promover seus interesses. Mas como nossas batalhas são mais sutis e indiretas, tendemos a perder de vista os aspectos inóspitos deste jogo. Tendemos a confiar demais, nos outros, em um futuro que nos trará coisas boas. Mas poderíamos adotar um pouco da dureza e do realismo daqueles que crescem sob pressão. Uma linha simples pode ser traçada. Todos nós temos grandes objetivos e ambições. Mas ou esperamos o momento ideal para realizá-los, ou os perseguimos. Essa busca requer uma canalização inteligente de energia agressiva e uma disposição para perturbar aqueles que estão em nosso caminho. Se esperamos e nos contentamos com o que temos, não é porque somos bons e gentis, mas porque temos medo. Não obstante, para fazer valer nossos direitos, devemos nos libertar do medo e da culpa. A única coisa que você faz é nos subjugar. Os bravos homens da história tiveram que enfrentar muitas hostilidades em suas vidas e, invariavelmente, descobriram o papel crucial da atitude pessoal na prevenção da agressividade dos outros. Pense em Richard Uriah, o primeiro escritor afro-americano de sucesso da história. Seu pai abandonou sua mãe logo depois que ele nasceu, em 1908, e Uriah só conheceu a fome e a pobreza quando criança. Depois que o tio com quem viviam foi linchado por uma turba branca, ele e sua mãe, irmão, tiveram que fugir de Arkansas e vagar para o sul. Quando a mãe ficou doente e incapacitada, Uriah correu de família em família, e até passou um tempo em um orfanato. Seus parentes, também pobres e infelizes, frequentemente batiam nele. Seus colegas, vendo de forma diferente, gostava de ler e era tímido, zombavam dele e o rejeitavam. No trabalho, eles o sujeitaram a inúmeras humilhações, como espancamentos e demissões sem motivo aparente. Essas experiências criaram camadas intrincadas de medo em Uriah. Mas ao ler mais sobre o mundo e pensar melhor as coisas, um novo espírito surgiu dentro dele, a necessidade de se rebelar e não aceitar a ordem estabelecida. Quando um de seus tios ameaçou espancá-lo por algo bobo, ele decidiu que não aguentava mais. Embora fosse apenas uma criança, ele brandiu 2 lâminas de barbear e disse ao tio que estava pronto para morrer lutando. O tio não o incomodou mais. Vendo o poder que essa atitude lhe deu, Uriah fez algo mais controlado e calculado. Quando as condições de trabalho se tornaram insuportáveis, ele deixou o cargo, uma impertinência aos patrões brancos, que espalham a palavra na cidade. Mas não importava para ele que acreditassem ser diferente, ele estava orgulhoso disso. Supondo que ele permaneceria preso pelo resto de sua vida em Jackson, Mississippi, e ansioso para escapar para o norte, ele cometeu um crime pela primeira e última vez, roubando o essencial para deixar a cidade. Ele se sentiu mais do que justificado em fazer isso.
Esse espírito permeou sua vida até o fim. Residente em Chicago como um escritor de sucesso, ele sentiu que seus romances eram mal interpretados pelo público branco, que invariavelmente encontrava uma maneira de suavizar sua mensagem sobre o preconceito racial e ver em seu trabalho o que eles queriam ver. Ele percebeu então que estava se contendo, ajustando suas palavras ao gosto do público. Ele teve que superar o medo de incomodar novamente e escrever um livro que não poderia ser mal interpretado, tão grosseiro quanto a vida que ele conhecia. Essa foi a origem de Native Son, Black Blonde, sua novela mais conhecida e de maior sucesso. Uri descobriu algo muito simples: quando você se submete a seus agressores ou a uma situação injusta e insuportável, você não obtém paz verdadeira. Você incita os outros a irem mais longe, a abusar mais de você, a usá-lo para seus fins. As pessoas percebem que você não se respeita e acreditam que é justo maltratá-lo. Quando você é submisso, você colhe os frutos da submissão. Desenvolva o oposto, uma postura combativa de dentro de você impossível de perturbar. Eu imponho respeito. A mesma coisa acontece com todos nós, as pessoas vão tirar de nós o que podem. Se ele vir que você é um daqueles que toleram e se submetem, ele não descansará até que estabeleça uma relação de exploração com você. Alguns o farão abertamente, outros serão mais sinuosos e passivo-agressivos. Mostre a eles que existem linhas que eles não podem cruzar, eles vão pagar caro se tentarem mandar em você. Você o fará com sua atitude, corajoso e pronto para lutar. Esta postura pisca, e será percebida no seu jeito de ser sem. Tem que dizer uma palavra. Por uma lei paradoxal da natureza humana, tentar agradar menos aos outros tornará mais provável que eles o respeitem e tratem bem. Chaves para a coragem. Há uma distância tal entre saber como vivem os homens e saber como devem viver, que quem, para os governar, abandona o estudo do que se faz para estudar o que lhe convém fazer, aprende antes o que lhe deve funcionar. Ruína do que aquilo que deve preservá-lo, supondo que um príncipe que em tudo quer fazer profissão de ser bom, quando na verdade está rodeado de gente que não é boa, não possa deixar de caminhar para a sua ruína. Ruína. É, portanto, necessário que um príncipe que deseja se sustentar aprenda a não ser bom e a usar ou não essa faculdade conforme as circunstâncias o exigirem. Nicolas Machiavelli. Quando se trata de moral, a maioria de nós experimenta uma divisão de consciência. Por um lado, entendemos a necessidade de seguir códigos de conduta básicos e centenários. Fazemos o nosso melhor para conhecê-los. Por outro lado, sabemos que o mundo hoje é muito mais competitivo do que o de nossos pais ou avós. Para progredir nisso, devemos estar dispostos a distorcer ocasionalmente esse código moral, brincar com as aparências, esconder a verdade para parecermos melhores do que somos e manipular algumas pessoas para garantir nossa posição. A cultura como um todo reflete essa divisão. Enfatiza os valores da cooperação e da decência, mas, ao mesmo tempo, na mídia somos bombardeados com casos de indivíduos que chegam ao topo sendo mesquinhos e implacáveis. Essas histórias nos atraem e nos repelem simultaneamente. Essa divisão produz ambivalência e nos torna desajeitados. Não somos muito bons em ser bons e maus. Quando manipulamos por necessidade, o fazemos com pouca convicção e um pouco de culpa. Não sabemos como operar nesta estrada, quando desempenhar o papel agressivo ou até onde ir. Nicolas Machiavelli, o grande escritor florentino do século XVI, notou em sua época um fenômeno semelhante, em outro nível. A Itália foi dividida em várias cidades-estado que eram incessantemente intrigadas pelo poder. Era um ambiente perigoso e complicado para um líder. Ao enfrentar um estado rival, um príncipe deve ter muito cuidado. Ele sabia que seus rivais fariam de tudo para promover seus interesses. Como improvisar acordos para isolá-lo ou destruí-lo? Ele tinha que estar disposto a fazer qualquer manobra para proteger seu estado. No entanto, ao mesmo tempo, ele estava imbuído de valores cristãos. Ele teve que fazer malabarismos, portanto, entre dois códigos de conduta, um privado e outro para o jogo do poder. Isso o deixou desajeitado. Ninguém definiu os parâmetros morais de como defender e promover seu estado. Se ele fosse muito agressivo, ele foi julgado mal no mundo e teve que pagar as consequências. Se ele fosse muito bom e cortês,
Um rival poderia invadir seu estado e afetar os cidadãos. Para Maquiavel, o problema não é que o líder adapte sua moral às circunstâncias. Todo mundo faz isso, mas que ele não o faz inteiramente bem. Muitas vezes, o príncipe era agressivo quando precisava ser astuto, ou vice-versa. Ele não percebeu a tempo que um estado anteriormente amigável já estava conspirando contra ele, e sua resposta foi muito desesperada. Quando um projeto se concretiza, as pessoas tendem a desculpar algumas das táticas sujas empregadas. Quando falha, essas mesmas táticas são analisadas e condenadas. Um príncipe ou líder deve antes de tudo ser eficaz em suas ações e, para isso, deve dominar a arte de saber quando e como ser mau. Isso exige coragem e flexibilidade. Quando a situação o exigir, ele deve ser um leão, agressivo e direto na proteção de seu estado, ou no uso do que for necessário para garantir seus interesses. Outras vezes, deve ser uma raposa, fuja com manobras inteligentes que disfarçam sua agressividade. E muitas vezes ele tem que se passar por um cordeiro, a criatura mansa, boa e cortês exaltada pela tradição cultural. Além disso, ele deve ser mau da forma indicada, de acordo com a situação, e cuidar para que suas ações pareçam justificadas, reservando para as sombras suas táticas mais ignóbeis. Se você domina a arte de ser mesquinho e a exerce com moderação, este modelo também deve ser nosso. Hoje somos todos príncipes, competindo com milhares de estados rivais. Temos impulsos agressivos, desejos de poder. Esses impulsos são perigosos. Se os seguirmos desajeitadamente ou inconscientemente, podemos criar muitos problemas para nós mesmos. Temos que aprender a reconhecer as situações que exigem atos enérgicos, mas controlados, bem como o modo de ataque apropriado, raposa ou leão. A seguir estão os inimigos e cenários mais comuns, entre os quais eles exigem algum mal de sua parte para se defender ou se promover. Agressores. Em 1935, alguns esquerdistas americanos estavam descontentes com as reformas do presidente Franklin Delano Roosevelt, conhecidas como New Deal. Eles acreditavam que não davam os resultados rápidos desejados. Assim, decidiram fazer uma causa comum para formar o que mais tarde seria conhecido como Partido da União, a fim de atiçar esse descontentamento. Eles iriam lutar com Roosevelt em 1936, e era muito provável que conseguissem apoio suficiente para entregar a eleição aos republicanos. Entre eles estavam Huey Long, o grande senador populista da Louisiana, e o padre Charles Coughlin, um padre católico com um programa de rádio popular. Suas ideias eram vagamente socialistas, atraindo muitos daqueles que se sentiam privados de direitos civis nos dias da Grande Depressão. Seus ataques a Roosevelt começaram a surtir efeito, seus números nas pesquisas estavam em declínio. Encorajado, o Partido da União tornou sua campanha mais agressiva e implacável. Enquanto isso, Roosevelt nada disse, permitindo que a organização divulgasse suas acusações e ameaças. Seus conselheiros ficaram alarmados, eles o viam como muito passivo. Mas isso fazia parte de um plano, certo de que, com o passar do tempo, as pessoas se cansariam desses ataques estridentes. Roosevelt sentiu que as facções do novo partido começariam a lutar umas contra as outras à medida que a eleição se aproximava. Por isso, ele ordenou a seus colaboradores que não atacassem. Ao mesmo tempo, ele foi trabalhar nos bastidores. Ele demitiu muitos funcionários do governo na Louisiana que simpatizavam com Long e os substituiu por seus próprios apoiadores. Ele promoveu investigações detalhadas sobre as finanças duvidosas do senador Long. Ele separou Coughlin de outros padres católicos notáveis, de modo que ele parecia um radical marginal. Ele introduziu leis que o forçaram a obter uma licença para transmitir seus programas de rádio. O governo encontrou motivos para rejeitar seu pedido e silenciou-o temporariamente. Tudo isso serviu para confundir e intimidar os inimigos de Roosevelt. Como ele previu, o Partido da União se dividiu e as pessoas perderam o interesse. Roosevelt obteve uma vitória sem precedentes na eleição de 1936. Roosevelt entendeu o princípio básico de proteção contra invasores diretos implacáveis. Se você atacá-los de frente, será forçado a lutar nos termos deles. A menos que você seja agressivo por natureza, estará em desvantagem contra aqueles com ideias simples e energia assustadora. É melhor que você os lutem diretamente,
escondendo suas intenções e fazendo nos bastidores, sem ser visto, tudo o que pode para criar obstáculos e semear confusão. Em vez de reagir, permita que os invasores continuem seus ataques, para se exibir e fornecer a você ótimos alvos para o ataque. Se você responder com muito dinamismo e energia, parecerá defensivo. Seja uma raposa para aquele leão, não pare de ser calculista ou perca a calma e faça o que puder para irritá-lo ainda mais e induzi-lo a se destruir com sua energia terrível. Agressores passivos. Esses caras são simuladores perfeitos. Eles fingem ser fracos e indefesos, retos e virtuosos ou solícitos e cordiais. Isso torna difícil identificá-los à primeira vista. Eles emitem todos os tipos de sinais contraditórios, alternando entre calor, frieza e hostilidade, levando a confusão e emoções confusas. Se você reclama do comportamento deles, eles usam essa confusão para fazer você se sentir culpado, como se você fosse a causa do problema. Uma vez que você esteja envolvido no drama deles e suas emoções comprometidas, será muito difícil escapar. A chave é reconhecê-los a tempo de agir de acordo. Quando a Grã-Duquesa Catarina, a futura Catarina, a Grande, imperatriz da Rússia, conheceu seu futuro marido, Pedro, parecia-lhe que, no fundo, ele era uma criança inocente. Ele ainda se divertia com soldadinhos de brinquedo e possuía um temperamento inconstante e irascível. Mas logo depois que se casaram, em 1745, ela começou a detectar um lado diferente no caráter do marido. Eles se davam muito bem em particular. Mas fontes de segunda mão contaram-lhe todos os tipos de horrores, segundo os quais ele lamentou seu casamento e preferiu a empregada de Catherine. A quem dá crédito, essa fofoca ou a jovialidade de seu marido quando eles estavam juntos? Depois de ser coroado czar Pedro III, ele gentilmente a convidou para visitá-lo pela manhã, mas a ignorou depois. Quando o jardineiro real parou de entregar suas frutas favoritas para ele, Catalina descobriu que era por ordem dele. Pedro fez de tudo para tornar sua vida amarga e humilhá-la de maneira sutil. Felizmente, Catherine logo deduziu que ele era um manipulador habilidoso. Obviamente, sua aparência infantil servia para desviar a atenção de sua essência mesquinha e vingativa. Seu objetivo, ela raciocinou, era forçá-la a cometer imprudência para lhe dar um pretexto para isolá-la ou eliminá-la. Catarina decidiu aguardar o momento certo, ser pessoal e conquistar aliados importantes na corte e no exército, muitos dos quais passaram a odiar o czar. Finalmente, com o apoio de seus aliados, ela instigou um golpe que a livraria dele de uma vez por todas. Quando ficou claro que o exército estava do seu lado e ele seria preso, Pedro implorou e implorou, ele mudaria, e eles governariam juntos. Catalina não respondeu. Ele enviou outra mensagem na qual assegurou que abdicaria se pudesse retornar pacificamente para sua fazenda com sua amante. Catalina se recusou a negociar. Preso, Pedro foi assassinado pouco depois por um dos conspiradores, talvez com a permissão da imperatriz. Catalina foi um bravo clássico. Eu sabia que os agressores passivos não deveriam exaltar você, nem envolvê-lo em suas infinitas intrigas. Se você responder indiretamente, com a mesma agressividade passiva que eles, você joga o jogo para eles, onde eles são melhores do que você. Se você for desonesto e astuto, só aumentará suas inseguranças e intensificará sua natureza vingativa. A única maneira de lidar com esses indivíduos é agir com ousadia e coragem para desencorajar novos disparates ou afastá-los. Apenas a influência e o poder reagem. Ter aliados no alto da cadeia de comando pode ajudar a bloqueá-los. Assim, você será um leão diante daquela raposa, que terá medo de você. Você verá que, se persistir em seu comportamento, em qualquer uma de suas formas, você pagará as consequências. Para reconhecer essas pessoas, procure comportamentos extremos e artificiais, muita bondade, muito presente, muita virtude. É muito provável que sejam disfarces com o objetivo de desviar a atenção de sua verdadeira natureza. É melhor você ser proativo e tomar precauções quando sentir que pessoas como essas estão tentando atrapalhar o entusiasmo. Situações desleais. No início da década de 1850, Abraham Lincoln concluiu que a instituição da escravidão era uma vergonha para a democracia americana e deveria ser eliminada.
Mas ao sondar o cenário político, ele ficou preocupado. Os esquerdistas eram muito barulhentos e severos. Em sua busca para promover a abolição, eles polarizariam o país, e os proprietários de escravos poderiam facilmente explorar essas divisões políticas para sustentar seu modo de vida por décadas. Porém, Lincoln foi um realista realizado. Se o objetivo é acabar com uma injustiça, você deve almejar os resultados, e isso implica ser tático e até trapacear. Ele estava disposto a fazer quase qualquer coisa para acabar com a escravidão. Ele decidiu que era o melhor político para aquela causa. Seu primeiro passo foi oferecer uma fachada de moderação, tanto na campanha de 1860 quanto após sua eleição como presidente. Fez acreditar que seu objetivo mais importante era preservar a União e eliminar gradativamente a escravidão, por meio de uma política de contenção. Quando, em 1861, a guerra se tornou inevitável, ele decidiu preparar uma armadilha inteligente para o Sul, para forçá-lo a atacar o Forte Sumter e fazê-lo declarar guerra. Isso fez com que o Norte parecesse vítima de um ataque. Ele idealizou todas essas manobras para manter seus partidários unidos no Norte. Opor-se a ele era se opor aos seus esforços para derrotar o Sul e preservar a União, o que deixava a questão da escravidão em segundo plano. À medida que a guerra se voltava a favor do Norte, Lincoln gradualmente assumiu posições mais radicais, formuladas na Proclamação de Emancipação e no discurso de Gettysburg, sabendo que já tinha uma margem maior para revelar seus verdadeiros objetivos e realizá-los. Ao dar a vitória ao Norte, ele teve ainda mais espaço para continuar sua campanha. Em suma, para abolir a escravidão, ele estava disposto a manipular a opinião pública, ocultando suas intenções, e a praticar o engano direto em suas manobras políticas. Isso exigiu grande coragem e paciência de sua parte, pois quase todos interpretaram mal seus propósitos e o criticaram como oportunista. Alguns continuam a fazê-lo. Ao enfrentar uma situação injusta, você tem duas opções. Você pode proclamar em voz alta sua intenção de derrotar aqueles que estão por trás disso, parecendo nobre e bom para isso. Mas, a longo prazo, isso tende a polarizar as pessoas. Você é um inimigo ferrenho para cada apoiador que ganha para a causa, e torna seus objetivos óbvios. Portanto, se o inimigo for habilidoso, será quase impossível para você derrotá-lo. Mas se o que você busca são resultados, aprenda a ser uma raposa, libertando-se de sua pureza moral. Resista à tentação de se exaltar e realizar manobras estratégicas planejadas para obter o apoio público. Mude sua postura de acordo com as circunstâncias, engajando o inimigo em ações que ganhem a sua simpatia. Esconda suas intenções. Pense nisso como uma guerra, exceto para atos violentos desnecessários. Perder é ignóbil quando você permite que a injustiça prevaleça. Situações estáticas. Em qualquer área, as pessoas rapidamente criam regras e convenções a serem seguidas. Muitas vezes, isso é essencial para incutir ordem e disciplina. Mas muitas vezes essas regras e convenções são arbitrárias. Eles são baseados em algo que funcionou no passado, mas pode ter pouca relevância hoje. Frequentemente, são instrumentos para quem está no poder preservar seu domínio e manter o grupo unido. Mas, se persistirem, essas regras se tornarão embrutecedoras e eliminarão todas as novas maneiras de fazer as coisas. Isso exige a destruição completa dessas convenções desatualizadas, para abrir espaço para algo novo. Em outras palavras, neste caso você deve ser um leão total, o pior possível. Foi assim que os principais músicos de black jazz, incluindo Charlie Parker, Thelonious Monk e Dizzy Gillespie, responderam às rígidas convenções musicais do início dos anos 1940. Após seu início ousado, o jazz foi cooptado por artistas e espectadores brancos. As variantes mais populares, big band, swing, eram controladas e regulamentadas. Para ganhar dinheiro, você tinha que seguir as regras e jogar esses gêneros populares. Mas mesmo os músicos negros que seguiram as convenções recebiam muito menos do que seus colegas brancos. A única maneira de evitar essa situação opressora era destruí-la com um ritmo inteiramente novo, mais tarde conhecido como bebop. Este novo gênero ia contra todas as convenções atuais. Era uma música selvagem e improvisada. À medida que se tornou popular, permitiu que esses músicos tocassem à sua maneira,
e deu a eles algum controle sobre sua carreira. A situação estática foi assim desbloqueada, deixando o terreno aberto para as grandes inovações do jazz dos anos 1950 e 1960. Em geral, respeite menos as regras estabelecidas pelos outros. Eles não se ajustam necessariamente à sua idade ou temperamento. Além disso, há muito poder a ser alcançado por ser o iniciador de uma nova ordem. Dinâmico intolerável. Na vida você às vezes se vê em uma situação negativa que, por mais que faça, não melhora. Pode ser que você trabalhe para pessoas irracionais. Suas ações parecem servir apenas para impor seu poder e se opor a você. Tudo o que você faz está errado. Ou pode ser um relacionamento em que você é constantemente forçado a salvar o outro. Frequentemente, isso envolve pessoas que parecem ser vítimas fracas, que precisam de cuidados e ajuda. Eles dramatizam tudo. Não importa o quanto você faça, você sempre tem que vir em seu socorro. Você reconhecerá essa dinâmica por sua necessidade emocional de resolver o problema a qualquer custo, combinada com sua frustração absoluta na busca por uma resposta razoável. A verdade é que a única solução viável é encerrar o relacionamento, sem discutir, negociar ou fazer concessões. Deixe seu emprego, sempre haverá outro, abandone tão estritamente quanto puder aquele que o atormenta. Resista ao impulso de se sentir culpado. Afaste-se o máximo possível, de modo que essa pessoa não possa induzir tais emoções em você. Ela deve ser deixada para trás para que você possa permanecer contente. Mudança de perspectiva. O problema com os confrontos e a razão pela qual os evitamos é que eles provocam emoções desagradáveis. Ficamos pessoalmente ofendidos por alguém querer nos machucar ou nos prejudicar. Isso nos faz duvidar de nós mesmos e nos sentir inseguros. Nós merecemos por algum motivo. Se passamos por vários momentos desagradáveis, ficamos cada vez mais assustadores. Mas na realidade é um problema de percepção. Em meio à nossa turbulência interna, tendemos a exagerar as intenções negativas de nossos adversários. Em geral, levamos os conflitos para o lado pessoal. No entanto, as pessoas carregam traumas e problemas desde a infância. Quando ele faz algo para nos prejudicar ou bloquear, geralmente não está fazendo isso contra nós pessoalmente. Você é vítima de um problema não resolvido do passado ou de profundas inseguranças. É essencial que você desenvolva a perspectiva oposta. A vida envolve logicamente interesses conflitantes. Outros têm questões e problemas próprios, que colidem com os seus. Mas ao invés de levar tão a sério ou se preocupar com suas intenções, dedique-se a se proteger e se promover nesse jogo competitivo, nessa batalha sangrenta. Preste atenção nas manobras de outras pessoas e em como impedi-las. Quando você tiver que recorrer a algo convencionalmente antiético, pense nisso como apenas mais uma façanha no jogo, nada que o faça se sentir culpado. Aceite a natureza humana e a ideia de que as pessoas são agressivas. Essa perspectiva calma e imparcial tornará muito mais fácil para você planejar a estratégia perfeita para mitigar essa agressividade. Como suas emoções emergirão intactas de tais confrontos, você se acostumará com elas e até gostará de segurá-las. Na arena, os nossos adversários podem ferir-nos com as unhas ou dar-nos uma cabeçada e ferir-nos, mas não os denunciamos nem os desgostamos, nem os julgamos violentos a partir de agora. A única coisa que fazemos é não perdê-los de vista, embora não por ódio ou desconfiança. Apenas mantemos uma distância segura. Temos que fazer o mesmo em outros campos. Vamos desculpar o que nossos oponentes fazem e apenas manter nossa distância, sem ódio ou reservas.